Olá, pessoal! Existe um provérbio que diz: você pode olhar infinitamente para 3 coisas, como o fogo queima, como a água corre e como as outras pessoas trabalham. Neste terceiro, gostaríamos de adicionar algo: outras pessoas talentosas. Afinal, existe realmente um prazer inexplicável em observá-las. É difícil explicar o porquê disso. Provavelmente os profissionais dotados de um dom especial simplesmente nos inspiram e nos acalmam com seu trabalho preciso e impecável. Portanto, hoje mostraremos diferentes trabalhadores sem igual em suas áreas. Vamos lá! Fatias de peixe. O atum rabilho é provavelmente a espécie mais nobre de atum encontrada nos oceanos. Dizem que a sua carne não tem sabor do mar e que, na verdade, se parece mais com uma delicada carne bovina. Infelizmente, devido ao fato de que atualmente essa espécie está ameaçada de extinção, está se tornando cada vez mais difícil encontrá-la em restaurantes. E mesmo que seja possível encontrá-lo, ela custará o olho da cara. Portanto, o famoso chefe Young Kim, do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, decidiu batizar a sua cadeia de restaurantes com o nome desse peixe. Além disso, ele sabe como ninguém como trabalhar com as peças desse precioso produto. É um prazer assistir ao chefe cortar habilmente o atum e outros ingredientes. Parece que ele não está fazendo nenhum esforço e que a faca não está cortando essa carne densa, mas um pedaço macio de manteiga. Cortar peixe para sashimi e sushi é uma tarefa muito mais importante e difícil do que pode parecer à primeira vista. No Japão, tem um nome especial para cada uma das técnicas usadas para isso, dependendo do prato específico e das características do peixe. Além disso, existem também dezenas de tipos de facas para o corte, cada uma com suas próprias características. O Young Kim estudou essa arte por anos com o mestre japonês Nishikawa Shinji. Fatias de melancia. Em dias especialmente quentes, uma melancia suculenta é uma excelente opção para o almoço. Como costumam brincar, com ela você come, bebe e ainda se lava. Seria perfeito se não fosse por um porém. É terrivelmente inconveniente cortá-la. Só de imaginar que esse colosso de 5 quilos deve primeiro ser lavado, depois cortado mais ou menos ao meio e depois em fatias, imediatamente todo o desejo de comprar essa delícia adocicada desaparece. Não é à toa que muitas pessoas preferem comê-la com uma colher de sopa mesmo. A nós só nos resta invejar os membros da família deste chefe ninja. Dá só uma olhada na habilidade com que ele lida com a melancia com uma enorme faca machado. Em menos de 1 minuto, os pedaços frescos da fruta adocicada já estão sobre a mesa. Mas se você ainda não estiver pronto para dominar a arte dos samurais, poderá procurar na internet uma faca especial para cortar fatias. Ela corta com 2 lâminas e com a ajuda desse dispositivo, você pode rapidamente cortar uma melancia em fatias uniformes. Você só precisa dividi-la em 2 metades antes disso. E há soluções ainda mais inovadoras. Parece que a tecnologia em breve expulsará da cozinha os chefes como esse do vídeo. Fatias de abacaxi. Lembra que no ano passado um novo truque viralizou no mundo todo e nos fez aprender que comemos abacaxi de um jeito completamente errado? Durante todo esse tempo, a gente só precisava cortar a tampa e separar os gomos, sem sofrer com uma faca e outros dispositivos de corte. Mas nem todos os internautas conseguiram implementar essa técnica. Pode ser que apenas alguns tipos de abacaxi sejam adequados para isso, ou que o fruto escolhido simplesmente não estava maduro o suficiente. Seja como for, esse chefe definitivamente não precisa desse truque. Ele é capaz de cortar fatias dessa fruta em 15 segundos. Primeiro, esse homem corta as partes superior e inferior do abacaxi, depois rapidamente o coloca em um dispositivo para descascá-lo. Ele remove a casca e em poucos instantes corta a polpa em fatias. Ah, se todo mundo tivesse essa velocidade. Desenho de ovo. Um produto que provavelmente pode ser encontrado em qualquer cozinha é o ovo de galinha. Na culinária existem centenas de maneiras de preparar este produto simples e barato, além de incontáveis receitas que precisam dele. Em Portugal e no Brasil se fazem sobremesas de gema de ovo em forma de fios cristalizados. Na Itália, o ovo é adicionado à carbonara e no Japão sua versão em conserva é adicionada ao ramen. Dá só uma olhada como esse chefe lida com esse alimento com uma espátula de metal grande. Debruçado sobre uma enorme chapa, ele gira o ovo no sentido horário e em seguida começa a jogá-lo sobre a chapa quente. Não conseguimos entender como a casca não quebra. Em seguida, o cozinheiro espera que o ovo pare de girar, joga-o para cima e o equilibra certinho na espátula. Como resultado, o conteúdo escorre para baixo e o cara começa a desenhar um coração na chapa, usando a clara como se fosse uma tinta. Em um restaurante assim, nenhum cliente ficará entediado durante uma refeição. Pesca de lagostins.
No século XXI, a ecologia é um dos tópicos mais sensíveis. O aquecimento global cada vez mais forte e o amplo uso do plástico afetam os oceanos. Devido à poluição de suas águas, muitos peixes e frutos do mar estão se tornando mais raros e sua pesca é limitada por lei. É por isso que em muitos países do mundo, as fazendas de peixes estão ficando cada vez mais populares. Nestes lugares, a vida marinha é cultivada para o consumo. Neste vídeo, por exemplo, um trabalhador de uma fazenda de lagostins recolhe os animais e imediatamente coloca novas armadilhas com iscas. É incrível a rapidez com que ele consegue fazer isso. No século passado, esse trabalho exigiria um grupo inteiro de funcionários e muito mais tempo. Colheita de bananas. Na próxima vez que você vir bananas verdes no supermercado, não reclame. Provavelmente elas simplesmente chegaram até você muito rápido. Seja como for, essa fruta amadurecerá rapidamente se deixada em temperatura ambiente por alguns dias. O que acontece é que essas frutas são colhidas quando ainda estão verdes. Caso contrário, elas chegariam nas prateleiras dos mercados já marrons. A colheita de bananas é um processo bastante simples, embora demorado. Normalmente, são 2 pessoas por planta. Uma corta os cachos com uma vara comprida com uma lâmina na ponta e a segunda pega a penca e a coloca no local designado para isso. Enquanto você assiste este vídeo, você provavelmente pensou que cortar as bananas junto com um galho inteiro não é muito lógico, mas está tudo certo. Depois disso, a planta é completamente cortada, porque ela não dará mais frutos. Por alguma razão, muitas pessoas pensam que as bananas crescem nas palmeiras, que dão frutos, como outras árvores, mas não é nada disso. A bananeira é como se fosse uma planta alta que pode ser substituída por uma nova. Ou seja, em alguns meses, uma nova colheita será colhida aqui. Trançado de uma mesa. Os móveis trançados da Índia são conhecidos em todo o mundo e são até vendidos na popular loja IKEA. Esses móveis práticos e bonitos são feitos de uma trepadeira chamada rattan. Existem muitos tipos de rattan e todos eles têm sido usados para artesanatos há muitos séculos. Bancos, cadeiras, poltronas e mesas são feitas com ele. Este material é especialmente popular entre jardineiros e proprietários de hotéis, parcialmente por causa de sua resistência à água. Neste vídeo, você pode ver como um artesão indiano tece uma mesa de rattan na velocidade da luz. É difícil acompanhar os movimentos de suas mãos, mesmo em câmera lenta. Escultura no teto. Provavelmente, a maioria das pessoas associa o estuque com coisas antigas. Afinal, prédios ricos em relevo e tetos com decorações chiques eram construídos com muito mais frequência nos séculos passados. Mas ainda hoje existem pessoas que amam essa decoração luxuosa, o que significa que há trabalhadores que sabem transformar gesso em obras de arte. Você pode ver como a escultura de estuque é feita à mão neste vídeo. Preste atenção ao enorme compasso de construção. Ela é a chave de tudo. Aplicação de tijolos. Esqueça os níveis e os prumos ao aplicar tijolos. Parece que esse cara tem o olhômetro perfeito e umas mãos mágicas. Veja só, ele pega de 4 a 8 barras e as coloca em uma linha com um só movimento. Não é mágico? E até assustador imaginar quantas vezes ele se machucou antes de aprender isso. Trabalho de construção. O processo de trabalho nos canteiros de obras, como qualquer trabalho em equipe, deve ser harmonioso, mas esses pedreiros parecem ter levado o conceito de trabalho em equipe a um nível totalmente novo. Quanto tempo será que eles tiveram que treinar para alcançar essa sincronia de movimento? Trabalho na esteira. Algumas pessoas podem achar que trabalhar em uma linha de montagem de fábrica não é muito difícil e não exige uma especialização, mas imagine quanta resiliência e paciência você precisa para fazer a mesma coisa o dia todo, sem mencionar o fato de que você não pode perder a atenção nem por um segundo. Senão, você pode perder, no mínimo, uma parte do seu salário e, no máximo, seu próprio dedo. Esse cara parece estar fazendo seu trabalho de maneira brilhante. É incrível como os produtos são colocados bem encaixados na caixa e como ele consegue guardá-los sem deixar passar uma única embalagem, mas parece que basta piscar e metade da caixa já passou na sua frente. Transporte de barris. O que será que é isso? A rebelião das máquinas? No começo, é até difícil acreditar que o que está acontecendo no vídeo não seja o resultado de uma brincadeira ou de uma edição bem feita. Mas esse vídeo é verdadeiro. Depois de muitos anos de trabalho, esses caras ficaram tão bons no seu trabalho que aprenderam a rodar os barris na quina da tampa inferior. A física faz maravilhas. Dublagem de filmes.
Obviamente, assistir a um filme com o áudio original é a melhor opção possível. Primeiro porque assim ouvimos a voz real de um ou outro ator e, em segundo lugar, melhoramos nosso conhecimento de uma língua estrangeira. Mas alguns atores de dublagem são tão bons que dá vontade de assistir a programas de TV e filmes dublados só por causa do talento deles. Outra área em que os profissionais de dublagem são incrivelmente importantes é na produção de desenhos animados. Aqui, eles têm uma liberdade muito maior de criatividade e autoexpressão. Afinal, criam praticamente toda a personalidade do personagem por meio das características da fala. Dee Bradley Baker é um dos dubladores mais famosos do mundo. É com a voz dele que fala o peixe Klaus, de American Dad, os personagens dos filmes de animação do Bob Esponja e Avatar, bem como o Noturno em vários filmes de super-heróis. In Adventure Time. Will you do the honors? Okay. E o Dee Bradley não sabe apenas falar com vozes de diferentes alturas, como muitos outros atores. Ele é capaz de imitar praticamente qualquer som, da língua estranha de alienígenas aos grunhidos e guinchos de vários animais. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.